Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal O Mensageiro de Deus. E no vídeo de hoje estaremos falando a respeito da posição apropriada na oração. Exatamente, a posição apropriada na oração. Esse assunto é um assunto de suma importância. Todo assunto, diga-se de passagem, todo assunto da palavra de Deus é de extrema relevância. E esse assunto também é um assunto muito importante, especialmente nesses dias em que estamos vivendo. Cremos que estamos vivendo nas cenas finais da história desse mundo. E existe por todo lado muitas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E para sabermos a verdade a respeito de qualquer doutrina, devemos investigar na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Se existe realmente uma declaração da palavra de Deus a esse respeito, sobre esse determinado assunto. E o assunto para hoje é a posição apropriada para a oração. Será que a oração deve ser feita de joelhos? Ou será que deve ser feita em pé ou sentado? Não importa a posição, o local que você está, você deve orar de qualquer forma. Será que é assim mesmo? Ou devemos tomar e assumir uma posição adequada quando estamos na presença do nosso Criador, quando estamos na presença do Eterno, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso? Vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. Por isso, convido você para que acompanhe comigo. Vamos ver na palavra de Deus, naquilo que está escrito, o que diz a Bíblia. E antes de mais nada, vamos ler o que se encontra registrado no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 15, verso 4, onde diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que nos diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, verso 4, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo fala que tudo que dantes foi escrito e foi registrado na palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito. Então, nada ficou registrado sem razão, sem um motivo. Tudo tem uma explicação, e foi registrado para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 392, nos diz assim: todos devem ver a necessidade de compreender a verdade por si mesmos, individualmente. Precisamos compreender as doutrinas que têm sido estudadas cuidadosamente e com oração. Nós devemos entender a palavra de Deus, entender as doutrinas contidas na palavra de Deus e todo o ensinamento segundo a nossa própria consciência, individualmente, com base em um estudo individual e com muita oração. Não devemos seguir teorias humanas. A palavra de Deus também nos diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. O próprio Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, quando esteve aqui nesse mundo, ele sempre se apegou não
aquilo que ele acreditava, mas aquilo que o Pai havia falado. E ele enfrentou Satanás, até mesmo no deserto, na tentação, com o assim diz o Senhor, com o está escrito. E ele é o nosso exemplo e modelo perfeito, segundo o que veremos também aqui nesse estudo. Vamos então direto ao assunto, direto ao estudo, posição apropriada na oração. E vamos começar com o nosso amado Salvador, com o Senhor Jesus. E na palavra de Deus nos diz assim, a respeito de Cristo: e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus diz que ele se punha de joelhos e orava. Lembremos, do texto, Romanos 15, verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vamos ao próximo texto. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Então vemos aqui mais um exemplo na Bíblia. Diz que Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Então Pedro, discípulo de Cristo e apóstolo, ele também ao orar, ele se colocava de joelhos, como em atitude de reverência, e humilhação e reconhecimento, de que nós, seres humanos, não somos nada perante Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Portanto, devemos nos colocar de joelhos. Vamos ao outro texto, ainda no livro de Atos. Diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então Estevão, ao sofrer o martírio, momentos antes, ele se coloca de joelhos e ora ao Pai Eterno. Atos, capítulo 7, foi lido, versos 59 e o verso 60. Ainda no livro de Atos, capítulo 20, verso 36. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Atos 21, verso 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Atos, capítulo 21, verso 5. E agora vamos ao livro de Esdras. Esdras, capítulo 9, versos 5 e 6. E perto do sacrifício da tarde, me levantei na minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Agora vamos ao livro de Salmos, capítulo 95, verso 6. Ó, vinde,
adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui vemos o salmista Davi, convidando a todos os cristãos, a todos nós, vinde, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 3, verso 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse texto de Efésios, capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo fala que ele se punha de joelhos para orar e se dirigir ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que paira é a seguinte: será que essa é apenas uma orientação, um conselho, ou será que realmente devemos sempre orarmos de joelhos? É o que veremos na sequência desse estudo. Lembrando que o primeiro texto que nós lemos aqui a respeito da posição apropriada na oração, que é o texto de Lucas, capítulo 22, verso 41, onde diz que Jesus apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, falando também a respeito de Cristo, nos diz assim: Ele assumiu a natureza humana, com suas debilidades, com suas deficiências, com suas tentações. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 132. Então, Cristo nos deu um exemplo de perfeita obediência. Agora, no livro Primeiros Escritos, página 116, 117, nos diz assim, a respeito de Jesus. Jesus deu-nos o exemplo e mandou-nos que fizéssemos como ele fizera. Vi que seu exemplo devia ser seguido tão exatamente quanto possível. Contudo, os irmãos e irmãs nem sempre têm agido tão judiciosamente quanto deviam. Primeiros Escritos, páginas 116 e 117. Então devemos seguir o exemplo perfeito de Jesus, tão exatamente quanto possível. Vamos ler agora o que se encontra registrado ainda no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 311. A serva do Senhor, Ellen White, profeta de Deus, ela nos diz assim: tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer oração ao soberano do universo. Onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deve ficar em pé quando oram a Deus? Alguém que por cerca de 5 anos se educou em Berkeley foi solicitado a fazer a oração antes que Ellen White falasse ao povo. Mas quando ouvi pôr-se em pé, enquanto os lábios se iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando pelo nome, disse-lhe: prostre-se de joelhos. Esta é sempre a posição
apropriada. Então, podemos ver aqui, né, algo bem taxativo, bem claro, a respeito da posição apropriada que devemos assumir ao nos dirigirmos ao nosso Criador. Prostre-se de joelhos, disse a serva do Senhor. Esta é sempre a posição apropriada. É óbvio que existem situações que não poderemos nos colocarmos de joelhos, né? Por exemplo, quando estivermos transitando pelas ruas em nossa cidade, né? Quando estivermos, né, em alguma praça pública, né, ou dentro de um veículo, num ônibus, em um trem. Nessas situações, evidentemente, não é possível nos colocarmos de joelhos, mas sempre que possível, né, nos cultos públicos, particulares, sempre que estivermos em nossa casa, no ambiente apropriado, em que podemos nos colocarmos de joelhos, essa deve ser a atitude, essa deve ser a posição adequada e apropriada. Ainda no mesmo livro, na página 312, a Pena Inspirada nos diz assim: quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelhos. Este ato de culto foi exigido dos 3 hebreus cativos na Babilônia. Mas tal ato era preito que só devia ser prestado a Deus, o soberano do mundo, o dominador do universo. E esses 3 hebreus recusaram-se a dar essa honra a qualquer ídolo, mesmo que fosse de ouro puro. Ao fazer assim, estariam, para todos os efeitos, a prostrar-se ao rei da Babilônia, recusando-se a fazer como o rei ordenara, sofreram castigo e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Cristo veio pessoalmente e andou com eles no meio do fogo, e nada de mal lhe sucedeu. Então, temos aqui o exemplo, né, desses jovens que também se colocavam de joelhos perante o Altíssimo, né, mesmo estando cativos, longe de sua pátria, mesmo estando no meio de pagãos, eles sempre se colocavam de joelhos perante o Criador. Ainda no mesmo livro, página 312, estou lendo aqui Mensagens Escolhidas, volume 2. Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelhos diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra nossa dependência de Deus. Então, se colocar de joelhos perante o nosso Criador, perante o nosso Redentor, revela nossa dependência de Deus. Isto mesmo, revela nossa dependência de Deus. Também no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, verso 13, falando a respeito do rei Salomão, diz bem assim: e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. 2 Crônicas 6, verso 13. Então Salomão também se colocava de joelhos. Sendo rei de Israel, ele se colocava de joelhos perante o Eterno, perante o Altíssimo.
No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, que estamos lendo, página 313, diz bem assim: a serva do Senhor, Ellen White, nos diz o seguinte: será possível que, com todo o esclarecimento que Deus tem dado a seu povo sobre a reverência, ministros, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo, ensine os jovens a ficar em pé na devoção, como faziam os fariseus? Consideremos isto demonstrativo de sua presunção e importância própria. Devem essas características tornar-se distintas? Então aqui ela fala, né, sobre professores, sobre ministros, pastores e sobre diretores das escolas adventistas que estavam orando em pé, dando um péssimo exemplo para os jovens, para os alunos destas escolas. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 314, nos diz assim: temos a esperança de que nossos irmãos não manifestarão menos reverência e respeito ao aproximarem-se do único Deus vivo e verdadeiro, do que os pagãos manifestam para com suas divindades idolátricas. Ou estes povos serão nossos juízes no dia da decisão final. Falo a todos os que ocupam os lugares de professores em nossas escolas. Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e impotência. Não vos ponhais eretos em vosso farisaísmo, em fazerdes vossas orações a Deus. Desconfiai de vossa própria força. Não confieis nela, mas prostrai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus e adorai. E na continuação ainda lemos assim: e quando vos reunis para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelhos diante dele. Que esta ação testifique de que toda alma e corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito de verdade. Quem tem examinado a palavra diligentemente à procura de exemplos e orientação neste respeito? Em quem podemos confiar como professores de nossas escolas na América e nos outros países? Deverão os alunos voltar às suas pátrias depois de anos de estudos com ideias pervertidas acerca do respeito, da honra e da reverência que deviam ser devidos a Deus? E se sentirem sob o dever de honrarem os homens de cabelos brancos, os homens de experiência, os escolhidos servos de Deus, que têm estado relacionados com a obra de Deus durante quase todos os anos de sua vida? Aconselho a todos os que frequentam escolas na América ou em qualquer outro lugar a que não observam o espírito de irreverência. Estamos a viver em tempos perigosos. Os adventistas do sétimo dia fazem a profissão de ser o povo que guarda os mandamentos de Deus, mas estão a perder o seu espírito devocional. Este espírito de reverência para com Deus ensina aos homens a maneira de se prostrarem diante do seu Criador. O homem deve vir ao escabelo da misericórdia,
de joelhos prostrados, como um súdito da graça, um suplicante. Eles devem honrar ao Deus Altíssimo. Os habitantes da terra devem saber que Ele é Deus, o único Deus verdadeiro e vivo. Estou lendo da página 315 do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Há uma crescente falta de reverência para com o nosso Criador, um crescente desrespeito pela sua grandeza e majestade. Agora vamos ler o que se encontra registrado no livro Manuscritos, volume 16, página 292. A verdade deve chegar a todos os lugares, e nós queríamos que aqueles que podem interceder diante do Senhor em oração, que dobre seus joelhos diante de Deus, abolindo a moda que tem sido introduzida em nosso povo e que foi transportada por nossos obreiros a outros países, moda de estar em pé como fariseus, ao orarem para serem ouvidos por homens. Olha só, irmãos, que tremendo é esse texto, muito forte, né? Falando, a serva do Senhor falando que esse costume de orar em pé é uma moda que foi introduzida e levada pelos obreiros, pelos ministros, pelos pastores a outros países, né? E é ensinado a jovens, a alunos nas escolas adventistas. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 195, diz assim: ao ser aberta a reunião com oração, cada qual deve ajoelhar-se na presença do Altíssimo e levar o coração a Deus em silenciosa devoção. As orações dos fiéis serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. A atitude indiferente dos crentes na casa de Deus é um dos grandes motivos por que o ministério não acusa maiores resultados. A melodia do canto, derramando-se dos corações num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos na conversão de almas. Todo o serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na presença pessoal de Deus mesmo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 195. E para concluir esse estudo, vou ler o último texto que se encontra no livro Obreiros Evangélicos, página 178, onde diz: tanto no culto público como no particular, temos o privilégio, honra, de curvar os joelhos perante o Senhor, ao fazer-lhe nossas petições. Jesus, nosso exemplo, pondo-se de joelhos, orava. Lucas 22, verso 41. Acerca de seus discípulos, acha-se registrado que também se punham de joelhos e oravam. Atos 9, verso 42, verso 40, digo. Atos 20, verso 36, Atos 21, verso 5. E Paulo declarou: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3, verso 14. Ao confessar perante Deus os pecados de Israel, Esdras ajoelhou-se. Esdras, capítulo 9, verso 5. Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus. Daniel capítulo 6,
verso 10. As pessoas devem ir ao pé do trono de misericórdia, prostrados de joelhos, como súditos da graça, como suplicantes. A oração de Salomão durante a dedicação do templo não foi feita de pé. O rei se ajoelhou na humilde posição de um suplicante. Aqui há uma lição para o povo de Deus hoje. Nossa força espiritual e nossa influência não aumentam pela conformidade com uma atitude mundana durante a oração. Que as pessoas vão de joelhos dobrados, como súditos da graça, como suplicantes do trono da misericórdia. Satanás se ajoelhava diante de Deus. Satanás deixou a presença de Deus, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo, e decidiu-se que nunca mais se prostraria diante de Deus. Então é isso, queridos irmãos, queridos amigos. Espero que tenham gostado desse assunto. É um assunto de grande relevância, como falei no início desse estudo. Precisamos analisar com oração todos os textos que aqui foram citados. Espero que vocês possam fazer o mesmo, com bastante oração, com o desejo de realmente serem direcionados para a verdade, que é a palavra de Deus, e não doutrinas humanas, não costumes humanos que não têm um abono escriturístico, que não têm um abono bíblico da palavra de Deus. E se gostaram do mesmo, também convido para que possam curtir, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito no canal O Mensageiro de Deus, e também compartilhar, comentar, para que o YouTube possa também direcionar esse vídeo e outros do canal, para que mais pessoas também possam ser alcançadas com a mensagem da verdade presente, a mensagem para o tempo do fim. Esse é o meu desejo para mim, para todos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.